Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede de estar gravando mais um vídeo para o canal. Hoje, nosso breve estudo de hoje será no livro do Salmos, Salmo 123, do 1 ao 6. Um salmo bastante conhecido, bastante recitado, e nós vamos aprender neste vídeo hoje o que é que esse salmo quer nos ensinar, o que esse salmo quer falar conosco. Amém? Salmo 23, do 1 ao 6, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Uns a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Agradecendo a você que escreveu recentemente, dizer a você curta, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Claro, nós sabemos que canal de estudo da Palavra de Deus, muita gente não gosta de aprender a Palavra de Deus, mas tem aqueles que realmente querem aprender um pouco mais e querem saber o que realmente a Palavra de Deus está querendo passar para ela. Então, se você conhece pessoas assim, que se interessam pela Palavra de Deus, indique o canal para ela. Amém? Salmo 23, que tem como título: O Senhor como Pastor. O Salmo 23 começa com palavras de confiança. No hebraico, a expressão inicial é composta de apenas duas palavras: Senhor e meu pastor. No Antigo Oriente Médio, era comum chamar o rei de pastor do seu povo. E em algumas passagens do Antigo Testamento, disse que o rei e o Senhor pastoream uma nação inteira. Você vai ver isso lá em Números capítulo 27, verso 17, 1 Crônicas 17, versículo 6, e Jeremias 31 e 10. Nesse caso, porém, um indivíduo afirma que Deus é o seu pastor. Salmo 23 e 1, que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se ele tem Deus como pastor dele, ele sabe que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Mesmo que ele passe por alguma dificuldade, mesmo que ele passe por alguns problemas, mas Deus sempre vai estar ali para suprir toda a necessidade dele. Aí diz assim: sabe que com um pastor como esse, de nada carecerá, né? Porque nada vai faltar para ele. Nada. Durante os 40 anos em que Israel vagou pelo deserto, Deus supriu toda a necessidade do seu povo. Neemias capítulo 9, versículo 20 e 21, que diz assim: E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe deste na sua sede. Deste modo os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Veja que Deus não deixou faltar nada. Mesmo estando no deserto, no lugar de sequidão, mas Deus não deixou faltar nada. Deu água, as vestes não envelheceram, os pés não incharam, teve maná. Deus não deixou faltar nada, Deus supriu toda a necessidade dele. E dessa mesma forma é na atualidade. Deus não deixa que faltar nada ao seu povo. É Ele quem supre as suas necessidades. Na sequência, o salmista explica como o Senhor se revela no papel de pastor, ao prover pastagem e água, necessidade fundamentais do rebanho. Salmo 23, do 2 ao 3, que diz aí: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça por amor do seu nome. Tá vendo? Os pastos são verdes, o que significa que a grama é fresca, as águas são calmas, de modo que as ovelhas não têm dificuldade em saciar a sua sede. Claro, porque os pastos é verde e as águas são calmas. E o rebanho vai ali, tanto saciar o pasto verde, como beber, saciar a sede com águas calmas, né? Porque é tudo tranquilidade para o rebanho. Como seria o caso se as águas fossem agitadas e perigosas? Claro que ele não ia estar em bons pastos, e nem águas mansas, ia estar em águas agitadas, águas perigosas, mas o pastor está ali para cuidar deles, né? Os pastos verdes e as águas calmas sustentam a vida das ovelhas. Semelhantemente, o modo de Deus guiar
o salmista, pelas veredas da justiça, lhe proporciona uma vida serena e tranquila, cara, porque quando Deus vai guiando, ele vai guiando pela vereda da justiça, né? E quem está sendo guiado pela vereda da justiça de Deus, ele está calmo, está tranquilo, porque sabe que Deus está ali cuidando dele e suprindo todas as suas necessidades. Hoje tem pessoas que ficam preocupadas, agitado com isso, agitado com aquilo. Não, Deus está cuidando de tudo. Ele está no controle de tudo, porque Ele é seu pastor. E seu pastor vai cuidar de você. O homem pode até lhe desprezar, o homem pode até lhe abandonar, o homem pode até não cuidar. Mas Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Continuando. O vale da sombra da morte, Salmo 23 e 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Talvez fosse um lugar onde havia perigo de animais perigosos e animais selvagens, ou um vale íngreme que o rebanho precisava escalar ao se deslocar de um pasto para outro, né? Às vezes o rebanho está aqui e tem que passar para outro lado, para outro pasto, e às vezes tem um vale íngreme, cheio de perigos para eles atravessarem, né? Poderia ser isso também, a gente não sabe, mas poderia ser que seja. Aí ele diz aí, de um lado para o outro, de um pasto para o outro. Essa imagem também nos lembra a experiência dos israelitas no Êxodo, Jeremias capítulo 2, verso 6, que diz aí, Jeremias 2, 6, que diz: e não disseram, onde está o Senhor, que nos fez subir na terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra e morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum, né? Porque no Êxodo o povo foi conduzido pelo deserto, né? Que fala o quê? De solidão, de morte, lugar onde ninguém transitava. E esse faz lembrar isso, poderia ser que seja isso, né? Ele está querendo falar disso, porque ele diz, o vale da sombra da morte, talvez fosse um lugar onde havia perigo e encontrar animais selvagens, ou um vale íngreme, que o rebanho precisava escalar ou se deslocar de um pasto para outro. E a imagem também faz relembrar o Êxodo. O bordão e o cajado eram os instrumentos usados pelo pastor para trazer de volta as ovelhas que se desgarravam, ou para proteger de animais selvagens o rebanho, é claro, porque às vezes quando as ovelhas queriam sair uma na frente da outra, ele, opa, com o cajado, venha para cá, seu lugar é aqui. Ou se não, para proteger de animais selvagens, de ursos, de leões, que tinham naquela época, que muitas vezes queriam atacar o rebanho, mas o pastor estava ali com o cajado para defender as ovelhas. Poderia ser que seja isso também, né? Ou se não, para trazer de volta aquelas que queriam se desgarrar. Aí continuando, o Salmo 23 limita o papel do pastor à provisão e à proteção, mas Jesus, o bom pastor, vai mais longe, né? Jesus vai mais longe, Jesus dá a vida pelas ovelhas dele. Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Esta disposição está disposto a dar a vida por suas ovelhas. Evangelho de João capítulo 10, verso 11, que ele, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi o que Jesus fez. Deu a vida por todos nós, para perdoar todos os nossos pecados. Nós não tínhamos direito a nada, mas ele nos concedeu direito, morrendo na cruz do Calvário por nós. Quem serve ao Senhor cuidando de seu rebanho, também é chamado de pastor. O apóstolo Pedro adverte os pastores da igreja, né? 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. 1 de Pedro 5 e 2. Que vai dizer assim para nós, advertindo aos pastores. 1 de Pedro capítulo 5, verso 2, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Tá vendo? Não por ganância, né? E não por... Vamos ver de novo. Veja o que é que ele diz. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de bom ânimo. Cuidando voluntariamente, nem por torpe ganância, querendo usurpar a gordura das ovelhas, né? Mas voluntariamente e de bom e de ânimo pronto. Está pronto para cuidar das ovelhas, não por ganância, mas de ânimo pronto.
Infelizmente, hoje em dia, muitos se tornaram pastores para fugir da pobreza ou do desemprego. Exercem um ministério visando seus próprios interesses e não o bem-estar do rebanho. É claro, tem muitos aí que estão querendo só usurpar das ovelhas. Eles não estão querendo cuidar das ovelhas, estão querendo só lucrar com as ovelhas. E esses são o quê? Não são pastores, eles são o quê? Mercenários. Porque o mercenário ele não está preocupado com o bem das ovelhas, não. Ele está preocupado com o bem próprio. E esse nós temos que ter o máximo de cuidado. Aqueles que procuram ser pastores autênticos devem se valer-se desse salmo para entender o seu papel. É claro, deve ler e estudar o Salmo 23 para ele compreender qual é o papel dele como pastor. Porque se ele é o bom pastor, ele tem que prover, né, o sustento das ovelhas. Ele tem que cuidar das ovelhas. Ele tem que fazer, se possível, dar a vida pelas ovelhas dele. Se ele for um autêntico pastor, mas se ele for mercenário, ele não está nem aí. Sua tarefa consiste em prover sustento e proteção para o povo de Deus. Eles devem alimentar o povo de Deus com as escrituras, a fim de que as ovelhas tenham uma fé saudável e não fiquem subnutridas, tornando-se presas fáceis para falsos mestres. É claro, ele tem que suprir o rebanho com a palavra de Deus, ensinando, direcionando através da palavra. Por quê? Para que os falsos mestres não sejam introduzidos dentro da igreja e usurpe das ovelhas. Por isso o pastor ele tem que ter na vida dele 3 coisas fundamentais: oração, palavra e jejum. Oração para estar em comunicação com Deus, palavra para alimentar as ovelhas e jejum para estar se consagrando para fazer sacrifício pelas suas ovelhas. Isso é que ele deve fazer, estar jejuando pelo rebanho, jejuando pela igreja. É isso que o verdadeiro pastor faz. Não está preocupado em querer usurpar as ovelhas. É isso que ele deve fazer. Continuando. Porém, tem bem cabe aos pastores proteger o rebanho de muitos inimigos que podem ameaçá-lo. É claro, hoje nós estamos aí muitos inimigos se introduzindo dentro das igrejas dizendo que são crentes. Mas na verdade não é. Ele vem só para querer afrontar as ovelhas. Ele vem só para querer agredir as ovelhas. E é nesse momento que os pastores têm que estar prontos. Para o quê? Para tirar do meio das ovelhas esses lobos cruéis, devoradores, que estão ali só para querer se aproveitar. Por isso que o pastor ele tem que estar sempre atento. Ele tem que estar sempre de olho, observando a movimentação das suas ovelhas, para ver se não tem nenhum lobo no meio delas. O Salmo 23, do 5 ao 6, o Senhor como anfitrião, né, que diz aí: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista deixa repentinamente a metáfora do pastor e usa outra imagem para descrever Deus. Agora retrata-o como um anfitrião que prepara uma refeição para alguém que está sendo perseguido por inimigo. É claro, por isso que ele deixa bem claro, né, que preparas uma mesa perante mim na presença dos inimigos. É alguém que está sendo o quê? Perseguido. Mas o pastor está ali, ó, cuidando dele, e prepara uma mesa para ele na presença dos inimigos, né? Deus provê isso para ele, né? Deus provê isso para ele. Aí os inimigos observam sem poder fazer nada, enquanto o salmista desfruta tranquilamente o banquete como convidado de honra, cuja cabeça é ungida com óleo. 23 e 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Tá vendo? Deus prepara uma mesa para ele, um banquete para ele, e unge a cabeça com óleo na presença dos inimigos dele. Os inimigos deles veem e não podem fazer nada, porque quem está protegendo ele é quem? É Deus. E contra Deus eles não podem fazer nada, tem que ficar só olhando. Sabem que ele está sob a proteção de Deus, né? Por isso que ele não pode fazer nada, tem que só olhar. Eles podem até se perguntar como pode. A gente vê perseguindo ele, Deus ele estendeu a mão, ele agora está sendo abençoado e nós não podemos fazer nada, porque é Deus quem cuida. Por isso que diz: o Senhor é meu pastor e o pastor cuida das ovelhas. A combinação das experiências do Senhor como pastor e como anfitrião convence o salmista de que, sem dúvida, a bondade e a misericórdia de Deus o acompanharão no futuro. Ele viverá em segurança na casa do Senhor. Salmo 23, verso 6, que diz aí: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, quer dizer, futuro. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Tá vendo? Então, o que vale a nós é o quê? Colocar toda a nossa fé, toda a nossa confiança em Deus. Porque Ele é o nosso pastor. Ele é quem cuida de nós. Ele enviou Jesus. E Jesus tem cuidado de nós todos os dias. A gente está vendo aí o mundo todo conturbado, guerra, rumores de guerra, pandemia, isso e aquilo no mundo. Mas Deus tem cuidado dos seus. Os seus não têm passado dificuldade. Ele tem estendido a sua mão e protegido os seus. Porque Ele é o nosso pastor.